Boa noite, galera. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês, tá? De sistema cardiovascular. Na verdade, vai ser a última aula para vocês sobre o sistema cardiovascular, já que vocês já viram na primeira aula ciclo cardíaco, viram o sistema de condução, viram a aula de endocardite infecciosa. E a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do controle local e humoral do fluxo sanguíneo, né? Então, a gente vai entender como é que o organismo reage para tentar controlar o fluxo sanguíneo. Beleza? Espero que vocês possam aproveitar essa aula, tá? O tema dessa aula vocês podem encontrar lá no Guyton, o capítulo 17 do Guyton, certo? E as dúvidas que surgirão a gente tira lá quando estiver com vocês online na quarta-feira, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente tem que entender que o controle desse fluxo sanguíneo, ele pode aparecer de duas formas, tá? Ele pode ser um controle local e pode ser um controle humoral. Quando a gente fala controle humoral, pessoal, que vai ser o tema do final da aula, que a gente vai falar sobre isso, a gente está falando de hormônios, tá? Então, algumas substâncias, alguns hormônios que são produzidos que vão agir no controle desse fluxo sanguíneo, tá? Com relação ao controle local, pessoal, eles podem ser do tipo agudo, ou seja, quando vai ter um controle do fluxo sanguíneo de maneira instantânea, de maneira rápida, às vezes demora poucos segundos, milésimos de segundos para acontecer isso, tá? E existe o controle a longo prazo. Por exemplo, quando tem a formação de novos vasos sanguíneos. É um exemplo de controle a longo prazo, que a gente vai tentar explicar no decorrer da aula. Ok? Então, pessoal, qual é a principal função da circulação, do sistema circulatório? É justamente essa, suprir as necessidades dos tecidos corporais. Tá? Como é que vai suprir essas necessidades? Ou através de nutrientes, através de hormônios, certo? O sistema circulatório também elimina alguns produtos do metabolismo, por exemplo, o CO2, e também vai participar da homeostasia através da concentração iônica, certo? Então, ali são algumas das funções do sistema circulatório que vocês devem compreender. E qual é um achado importante, né, uma observação importante que vocês têm que compreender? Que a intensidade do fluxo, ou seja, do fluxo sanguíneo, vai depender de quem? Da necessidade de nutrientes desse tecido. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você está malhando, está fazendo uma atividade física, aquele músculo ele precisa de mais nutrientes, não precisa não? Precisa de mais oxigênio, precisa de mais açúcar para poder trabalhar, já que você está fazendo atividade física. Então, de acordo com a necessidade de nutrientes daquele músculo, ele vai aumentar ou diminuir a intensidade do fluxo. Então, você pode ter certeza que a intensidade do fluxo vai estar diretamente relacionada com a necessidade de nutrientes para aquele tecido. Então, a gente já sabe que os tecidos, pessoal, vão ter a capacidade de controlar seu próprio fluxo sanguíneo. Foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, um exercício físico vai ter que ter um aumento de fluxo sanguíneo para aquele local. Vocês vão ver em alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês, algumas tabelas, que chega a dobrar o fluxo sanguíneo se você está fazendo algum exercício físico. Aquele fluxo sanguíneo vai dobrar em relação se você tivesse em repouso, certo? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o fluxo sanguíneo vai estar diretamente relacionado com o quê? Com a necessidade de nutrientes daquele tecido. Então, vamos lá. Vamos só entender um pouquinho da circulação, certo? A gente sabe, que a gente já viu na anatomia, que a circulação ela é dividida em circulação sistêmica
e circulação pulmonar, né, onde a maioria do volume sanguíneo vai ocorrer aqui na circulação sistêmica, certo? Entendam bem, pessoal. A maioria do sangue, ele diz que corre nas veias. Por quê, pessoal? As veias, a gente vai ver a nível histológico, que as veias, ela tem um lumen maior do que as artérias, certo? As veias, ela tem um lumen, ou seja, o diâmetro interno das veias são maiores do que das artérias. Só que nas artérias, esse sangue ocorre sob efeito de pressão, certo? O sangue nas artérias corre, por quê? Porque na artéria tem pressão, nas veias não, certo? Então, o lumen das veias são maiores do que o lumen das artérias. Então, corre mais sangue pela veia do que pela artéria. Na artéria, o sangue ele corre com uma pressão bem maior. Certo? Há uma diferença entre esses dois tipos de circulação. Tá? Aqui, só mostrando para vocês, ó, que a artéria ela carrega sangue, ou transporta sangue sob alta pressão. Tá? E à medida que a artéria vai se distanciando do coração, elas vão diminuindo o seu diâmetro, né, até formar as arteríolas e os capilares. Lá nos capilares vai haver a troca de nutrientes, certo? Entre os capilares arteriais e os capilares venosos. E esse sangue volta para o coração através das vênulas, veias, até atingir as grandes veias, né? As veias cava superior e veia cava inferior. Tá? Isso aqui vocês vão ver com mais precisão na histologia do sistema circulatório. Ok? Então, aqui mais um corte mostrando para vocês ó, que o diâmetro, ou seja, interno, o lumen da veia, que é esse em azul, ele é maior do que o lumen da artéria. Só que a camada muscular na artéria é muito mais espessa. Essa camada média, por exemplo, é muito mais espessa na artéria do que na veia. Tá? Além de fibras elásticas serem muito mais numerosas nas artérias. Tá? Então, o sangue na artéria ele vai ser transportado com muita pressão, certo? Na veia não vai ter essa pressão. Então, um diagrama que eu vou mostrar para vocês, um gráficozinho que eu mostro para vocês, ó. Por exemplo, como é que o sangue corre, é transportado da artéria até as venas, até os capilares, tá? Ó. Os sangues das grandes artérias, por exemplo, que na artéria aorta, ele vai variar, né, na pressão sistólica e diastólica, variando mais ou menos de 12 até 80, ó, 120 por 80 milímetros de mercúrio. À medida que esse sangue vai se distanciando nas grandes artérias, pequenas artérias e arteríolas, essa pressão vai diminuindo, mas ainda assim esse sangue é transportado sob pressão, tá? Então, quando esse sangue chega nos capilares, onde vai ter as trocas de nutrientes e vai para as veias, ó, vênulas e veias, esse sangue já ó, não tem expressão, você não tem nas veias, você não tem pressão, a pressão chega a zero, certo? Como é que o sangue retorna para o coração, já que não tem pressão? Aí é que vai entrar o sistema esquelético. Então, tanto veia como o sistema linfático depende muito da musculatura esquelética para haver esse retorno venoso, tá? E na circulação pulmonar, a mesma coisa. Quando esses vasos, quando o sangue vai para a artéria pulmonar, ele vai ter uma pressão, só que a pressão muito menor do que a pressão sistêmica, tá? Então, essa aqui é aquela pequena circulação. Então, aqui é só para mostrar para vocês que nas artérias, artéria, arteríola, pequenas artérias, haverá pressão nesses vasos, tá? E nas veias, essa pressão chega a quase zero, porque não vai haver pressão nas veias. Então, aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, ó, o fluxo sanguíneo ele vai depender diretamente da quantidade de nutrientes que esse tecido precisa. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar esses dois órgãos aqui, tanto o hepático, tanto o fígado, como os rins. Pessoal, vocês sabem que tanto o fígado como o rim, eles são órgãos que participam tanto ativamente do processo de metabolismo, né, no fígado, e de filtração. Ou seja, estão constantemente trabalhando, mesmo em repouso.
certo? Ele fala, nessa tabela ele fala que tanto o rim como o fígado, por exemplo, eles vão ter um volume, um débito cardíaco aqui, ó, ou seja, a quantidade de volume de sangue que passa naquele tecido é de 1.350 a 1.100, né? Entre os órgãos que nós temos, tanto o fígado como o rim, é aquele que precisa mais de volume sanguíneo quando está em repouso, certo? Vamos ver agora a tabela mostrando para vocês quando nós estamos fazendo alguma atividade física, certo? Quando estamos fazendo alguma atividade física, seja ela leve, moderada ou intensa. Vamos analisar agora aqui, pessoal, só a parte do músculo, nosso tecido muscular esquelético, certo? Ele diz nessa tabela que quando você faz um exercício leve, você vai ter aqui um débito cardíaco de mais ou menos 4.500 ml por minuto. Tá? Quando você faz um exercício intenso, pessoal, olha aqui, ó, ele quase quadruplica a quantidade de débito cardíaco dele, ou seja, eu preciso de muito mais sangue. Então, foi aquilo que eu falei no começo da aula. O volume, o fluxo sanguíneo, tá? Ele vai precisar o quê? Ele vai depender principalmente da quantidade de nutriente para aquele tecido. Então, se o músculo ele está trabalhando ativamente, com certeza, pessoal, ele vai precisar de mais nutrientes. Então, o que é que o organismo faz? Opa, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo para aquele tecido. No caso que vocês estão vendo, o tecido muscular. Tranquilo? Então, pessoal, o controle local. Tá? O controle local da circulação, ela pode ser de dois tipos, né? Como eu falei para vocês, um controle agudo. Nesse controle agudo, você vai se relacionar sempre com rápidas variações, tanto de vasodilatação como na vasoconstricção. O que é vasodilatação? Anotem aí, pessoal. Quando um vaso sanguíneo sofre uma vasodilatação, isso quer dizer que eu vou aumentar o fluxo sanguíneo naquele vaso. Beleza? Se aquele vaso sanguíneo sofreu uma vasoconstricção, eu vou diminuir o volume sanguíneo naquele vaso. Certo? Eu vou diminuir o fluxo sanguíneo naquele vaso. Isso aqui serve para vocês, por exemplo, quando vocês estiverem estudando anestesia local, vocês vão ver que aqueles tubetes de anestésico, ele apresenta alguns produtos, alguns vasoconstrictores, certo? Esses vasoconstrictores, quando vocês estiverem infiltrando o anestésico no paciente, vocês vão perceber que aquela gengiva que era rosadinha, ela vai ficar esbranquiçada. A gente chama que ela vai ficar isquêmica. Por quê? Justamente pela ação desses vasoconstrictores. O que foi que eu falei para vocês? Vasoconstricção vai diminuir o fluxo de sangue naquela região. Então, se diminuiu no anestésico local o fluxo de sangue naquela gengiva, a gengiva vai ficar o quê? Ó, isquêmica, esbranquiçada. Isso vocês vão ver com mais detalhes nas aulas de anestesia local e de farmacologia. Beleza? E também existe, pessoal, o controle a longo prazo. Às vezes pode demorar até meses para ter um controle a longo prazo desse fluxo sanguíneo. Mas aqui está diretamente relacionado com o aumento ou a diminuição das dimensões desses vasos, além do número desses vasos. Então, o controle a longo prazo vai estar relacionado com o quê? Tanto com o aumento ou diminuição do tamanho desse vaso, como também o aumento no número de vasos sanguíneos, aumentando assim o fluxo naquela região. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do controle agudo, certo, pessoal? Vocês podem perceber, quando vocês estiverem estudando no GAIC, no capítulo 17, que vão haver duas teorias para que haja o controle agudo do fluxo sanguíneo, ou seja, o controle imediato. Existe a teoria da vasodilatação e existe a teoria da falta de oxigênio. Resumindo bem prático, sendo bem prático com vocês e bem objetivo. Teoria da vasodilatação, pessoal, o que é que eles falam? Quanto maior a intensidade do metabolismo, aquele exemplo que eu dei para vocês lá da atividade física,
Quanto maior a atividade nesse metabolismo, olha aqui, ó, maior será o fluxo sanguíneo no local. De novo, a teoria da vasodilatação, daqui a pouco eu vou explicar ela. Mas o que é que ela fala? Quanto maior a intensidade do metabolismo, maior o fluxo sanguíneo naquele local. E o que é a teoria da falta de oxigênio, pessoal? Falta de oxigênio, você pode, entenda-se como hipóxia, né? Ou seja, aquele tecido diminuir a sua concentração de oxigênio nele, naquele local. Certo? Chamado de hipóxia. Então, a teoria da falta de oxigênio fala o quê? Ó? Quando você diminui a saturação, olha aqui, ó, saturação de oxigênio. Então, ou seja, quando você diminui aquela concentração de oxigênio no sangue, vai haver um aumento do fluxo sanguíneo. Então, ele vai depender da disponibilidade de oxigênio. Então, se eu diminuo a saturação de oxigênio, o organismo vai fazer o quê? Ele vai emitir uma resposta aumentando o fluxo de sangue para tentar compensar essa queda da saturação. Certo? E aí, eu procurei resumir para vocês essa aula, tentando explicar, primeiramente, cada uma das duas teorias, tá? Em esquemas, para ficar mais fácil de você compreender. Tá? Então, o que foi que eu falei para vocês anteriormente? Ó? Quando eu aumento, qual é a teoria da vasodilatação? Quando eu aumento a intensidade de metabolismo, o que é que eu faço com o fluxo? O meu fluxo aumenta. Então, eu vou explicar para vocês, para ficar mais fácil de compreender. Quando você tem um aumento do seu metabolismo, ou seja, você está se exercitando mais, por exemplo, o que é que vai acontecer, pessoal? Algumas substâncias vão ser liberadas pelo tecido endotelial, certo? Então, quando você aumenta o metabolismo, algumas substâncias serão liberadas. Essas substâncias são elas, ó, CO2, adenosina. Memorize bem esse nome, porque os autores falam que essa substância, que é a adenosina, é a principal responsável por ocasionar o quê? A vasodilatação. Então, vamos lá. Quando eu aumento o metabolismo naquele tecido, naquele local, ou seja, aumenta a intensidade daquele exercício, por exemplo, o que é que acontece? Algumas substâncias vão ser liberadas, dentre elas CO2, adenosina, histamina. Todas essas substâncias vão ter um efeito de vasodilatação. Então, se eu vou causar vasodilatação, eu vou aumentar ou diminuir o fluxo naquele local. Lembra? Vasodilatação, eu aumento o fluxo sanguíneo naquele local. Beleza? Essa é a teoria da vasodilatação. E aí, qual é a teoria da falta de oxigênio, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, vocês sabem que o oxigênio ele é de fundamental importância para que haja contração daquele vaso. Certo? Sem oxigênio, não tem energia, não tem ATP e não tem o quê? Contração. Então, o que é que a teoria da falta de oxigênio fala? Muito simples. Quando você tem uma hipóxia, ou seja, uma diminuição da saturação de oxigênio, a musculatura lisa, onde é que tem músculo liso? Lá nos nossos vasos sanguíneos. Ela não vai contrair. Então, consequentemente, pessoal, haverá uma vasodilatação. Isso sendo bem objetivo por vocês. Beleza? E aí, pessoal, os autores, o Gádio, até ele fala que o nome mais correto não seria teoria da falta de oxigênio. O mais correto seria teoria da falta de nutrientes. Por quê? Porque quando você também tem uma diminuição desses nutrientes aqui, ó, glicose, aminoácido, ácidos graxos, vitamina B, tá? Além do oxigênio, certo? Também vai ter uma diminuição de ATP. E se eu não tenho ATP, eu não consigo contrair aquele vaso.
Então, se eu não contrair aquele vaso, automaticamente vai ter uma vasodilatação. Certo? Então, os autores falam que, em vez de teoria da falta de oxigênio, você pode falar também teoria da falta de nutrientes. Beleza? Pessoal, o que é que funciona? O que é esse processo de autorregulação? Vocês vão entender que esse processo de autorregulação está diretamente relacionado com a sua pressão arterial. Por exemplo, quando você tem uma elevação rápida, ou seja, uma elevação brusca da pré-A, a sua pressão arterial sobe de repente, esse aumento súbito da pressão, esse aumento instantâneo, aumento rápido da pressão, vai fazer com que haja um aumento imediato do fluxo sanguíneo naquele local. Porém, depois que passa 1 minuto, o fluxo sanguíneo que também tinha aumentado vai voltar praticamente ao seu estado normal, embora a pressão esteja aumentada. De novo, o que é que fala o mecanismo da autorregulação? Quando você aumenta a sua pressão arterial, o fluxo sanguíneo também aumenta imediatamente. Porém, depois de um tempo, os autores falam de 30 segundos a 2 minutos, certo? No caso aqui, após pelo menos 1 minuto, esse fluxo sanguíneo que tinha aumentado, por conta do aumento da PA, ele volta ao normal. E aí, o que é que explica essa autorregulação? São 2 teorias. Tá? Existe a teoria metabólica e a teoria miogênica. Vou de novo explicar para vocês. Teoria metabólica e teoria miogênica vão servir para explicar esse fenômeno da autorregulação. Beleza? Porque quando você aumenta a PA, você vai ter um aumento do fluxo, só que esse aumento do fluxo só vai durar até o quê? 1 minuto no máximo. Depois disso, esse fluxo tende a voltar ao normal, embora você tenha a pressão arterial aumentada. Então vamos lá. Bem sucinto e bem objetivo, anotem aí. O que é que a teoria metabólica nos fala? Quando você aumenta a pressão arterial, você vai ter o quê? Um aumento da concentração de oxigênio naquele local. Certo? De novo, quando você aumenta a pressão arterial, você vai ter um aumento da concentração de oxigênio, vai aumentar a oxigenação tecidual. Com isso, se eu tenho mais oxigênio, aqueles outros fatores, aqueles outros produtos vasodilatadores, eles vão estar em menor concentração. Por exemplo, adenosina, CO2, vão estar em menores quantidades. Então, se eu vou ter menos vasodilatadores, significa dizer que eu vou ter o quê? Uma constrição vascular. Certo? Pessoal, tudo isso é para tentar fazer uma autorregulação. São mecanismos de feedback. Por exemplo, aumentei a PA, eu vou ter a constrição vascular para tentar compensar esse aumento da PA. Certo? O que é a teoria miogênica, ou seja, teoria muscular? Quando você aumenta a pressão arterial, esse aumento da pressão vai causar um estiramento no vaso. Certo? E esse estiramento do vaso vai fazer com que haja a contração do músculo liso, ou seja, a contração endotelial.